Olá, gente! Está aberta mais uma vez as portas do nosso podcast Casa do Garay, um podcast que não é meu, um podcast que não é seu, o podcast ele é nosso. E a gente está sempre enriquecendo o teu conhecimento através de profissionais do mais alto gabarito e da mais alta qualidade. E hoje eu adoro esse quadro que é o Saúde 360, onde a gente dá uma pincelada 360 graus em toda a área da saúde. Eu estava ansioso por esse dia, porque ela veio lá do Espírito Santo, lá de Linhares, para participar do nosso podcast Casa do Garay. Olha que honra! Ela é biomédica esteta e ela está aqui para enriquecer o teu conhecimento, para você ficar mais bonito. Olha com quem que eu estou. Mariana Moura, muitíssimo obrigado pela tua presença, pela tua participação e por enriquecer o nosso podcast. Olá, tudo bem? Certinho? Tudo ótimo, esse certinho é muito bom. É jeitinho de falar mesmo. Que bacana. E a gente teve o primeiro contato, a gente conversou. Você é uma pessoa muito ativa. Eu vi lá no teu Instagram, nas tuas redes sociais. Você que filma, você que faz. Como é que... Eu que faço tudo. Não é você que faz tudo, Mariana? Eu sou o famoso Severino Pereirão, né? Eu costumo fazer tudo lá na clínica mesmo. Eu que trabalho com a parte do marketing, do financeiro, nos atendimentos, agenda, tudo. Que bacana. Pra dar conta é complicado, mas é bom. É bom, não é? E tá tirando uma onda aqui no Rio de Janeiro. Já pensou? Você gosta do Rio de Janeiro? Rapaz, eu tô me apaixonando por essa cidade. Tá? E o que tá faltando para você se mudar para cá e abrir tua clínica aqui na Barra da Tijuca? Fala para mim. Eu tava conversando com a Vitória sobre isso, inclusive, sobre essas possibilidades, que há sim essa possibilidade. E que eu acho uma coisa muito bacana, você abrir um leque, né? Claro. Para bem mais do que ficar ali naquele ambiente, naquele momentozinho ali, naquela bolha. Então, você levar o seu trabalho de uma forma muito saudável e dinâmica também para outros locais. Então, acho isso muito bacana. Também tem intenção de futuramente aí estar abrindo um instituto, né? Para dar curso, né? Que bacana! Pra profissionalizar o pessoal. É isso aí. Que eu fui professora há muito tempo. Mentira. Gente, você nasceu na faculdade, é isso? Nasceu, tua mãe foi lá, te teve, e ali você já começou uma carreira já na faculdade. Você pensa, eu tinha 15 anos quando eu comecei a dar aula. E aí fui professora até os meus 23 anos. Aí com 24 eu aposentei a minha carreira de porque professora. Você já, claro, com 24 já tem 24 anos de trabalho já. Então, assim, a sala de aula ganha meu coração demais. Então, tenho muita vontade de estar dando um start aí nessa parte da mentoria, das mentorias, né? E aí vamos ver, de acordo com que as coisas forem andando, como vai funcionar, toda a situação, enfim. Ah, vai dar certo. Com certeza. Quem sabe eu não estou aqui na Barra da Tijuca trabalhando logo mais. O Rio de Janeiro precisa Continua lindo. de você. Ele continua lindo e vai ficar mais lindo, porque você cuida de uma parte assim da saúde que é fundamental, que é a beleza. Né? As pessoas procuram o que hoje? Qualidade de vida através de uma boa alimentação, de exercícios físicos, isso que a gente está fazendo, que é beber água, né? Sim. Mas também ela cuida muito ali da parte do rosto. Nós vamos falar o nosso tema principal aqui, que eu já vou dar logo spoiler, que é a harmonização facial, e você faz isso muito bem, né? Então, o Rio de Janeiro precisa de você. E você precisa do Rio de Janeiro. Eu vou ser sincera que eu estou precisando do Rio mesmo. Que energia boa que tem esse lugar, meu Deus do céu. É maravilhoso, né? Muito maravilhoso. A energia das pessoas, do lugar. Eu vi que você foi no Cristo Redentor. Fui. Que passeio maravilhoso. Já tinha ido? Não tinha ido, foi a primeira vez. E assim, lá tem aquela coisa que você precisa, sabe? Foi uma coisa maravilhosa. Não me arrependo nem um pouco. Iria de novo, inclusive. E fora o visual que tem lá, né? Do Morro do Pão de Açúcar. Nossa, demais, 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 demais. O local, toda a região ali, você consegue ver. É tudo muito lindo. Eu achei incrível. Aí você vai tentando tirar 10 mil fotos, até que uma sai sem ninguém aparecendo na foto. Bem bacana. E, Mariana, me conta como é que começou a história de você virar biomédica esteta, né? Você sempre foi vaidosa, você sempre quis cuidar da beleza dos outros. Como é que começou isso na tua vida? Cara, isso é uma coisa até engraçada de se falar, inclusive. Você acredita que eu não entrei na biomedicina para ser esteta? Eu sério? queria perícia criminal. Uau! Eu me especializei em perícia,
tenho introdução à perícia, tenho necrópsia, tenho a tanatologia forense, hematologia forense, cenas criminais, sou formada em tudo, todos esses cursos. E chegou no último ano da faculdade, eu lembro que eu tive um descontrole hormonal, fui tratar da minha pele, e aí eu tive uma queimadura na pele por causa de um peeling muito forte. E aí eu comecei a eu cuidar de mim. E como eu vi que eu achava que a estética era uma coisa superficial, uma coisa assim... Como que eu posso falar? Falar, vai, que bobeira. Quando a gente tem aquela mente fechada, a gente não entende que a saúde mental é uma coisa muito importante. E quando você consegue trazer essa saúde mental através da autoestima das pessoas e através do seu trabalho, é mais sensacional ainda. Então, foi assim que eu me apaixonei pela estética. Então, hoje, eu foco muito nessa palavra, nessa frase, na verdade. Que nenhum paciente meu vai entrar na minha sala, sentar na minha maca e sair de lá do mesmo jeito que ele entrou. E eu nem estou falando de beleza só, eu estou falando de interior mesmo. Então, eu me abro com os meus pacientes, eu converso, eu faço eles se sentirem à vontade. E foi uma coisa muito espontânea na minha vida. E se eu pudesse falar assim hoje para você o que é a estética na minha vida, a estética é muito mais do que a parte da fisionomia, da beleza que a gente tem do lado de fora, né? É uma coisa que você leva a sua energia para outra pessoa, você entrega uma coisa que vai muito além da beleza e dos procedimentos estéticos, e a pessoa sai dali literalmente com um sorriso no rosto, que ela falava, Mari, tinha tanto tempo que eu não me sentia bem assim, tinha tanto tempo que eu não me sentia tão assim, com a autoestima renovada, e tudo isso influencia demais na vida de uma pessoa, cara. Poxa, que bacana. Você é uma salva-vidas, então. Quase isso. Porque... Psicologicamente falando, sim. Psicologicamente falando, a gente já teve aqui bate-papos com a Tati Nogueira, que ela é terapeuta, com o André Cavuca, que ele fala muito sobre autoestima. Sim. E uma pessoa sem autoestima, ela não é nada. E essa é a parte triste, né, Robson? Que hoje em dia nós estamos vivendo, principalmente no mundo de grandes comparações. A gente passa pelo menos 80% do nosso tempo em redes sociais ali se comparando. Nem sempre a gente está na rede social vendo de fato alguma coisa que a gente precisa olhar. A gente às vezes literalmente está ali e a cabeça do ser humano ela tem essa comparação inconsciente. Então isso também chega muito de um jeito muito assim impactante na vida de uma pessoa. Às vezes essa pessoa está sem confiança pessoal, está com a autoestima muito baixa. E juntando todos esses fatores, isso piora, por exemplo, em crises de ansiedade, depressão. Então, a gente pode ver que a estética hoje, a fisionomia, ela está 100% correlacionada e relacionada diretamente à nossa autoestima, à nossa saúde mental, né? Então, depois que a gente abre um leque de pensamentos bacanas, que a gente pode, assim, ver... pessoas, como pessoas, literalmente, não como, igual o pessoal fala comigo lá na clínica. Nossa, Mari, mas você trata todo o seu paciente como se ele fosse único. Essa é a parte mais importante, Robson, porque eu estou tratando com pessoas Bacana. ali. Eu não estou tratando com um paciente que vai lá para fazer um procedimento, saiu da minha clínica, acabou. Entendeu? Eu estou lidando com pessoas. Sim. E eu tenho que tratar pessoas como pessoas, não só como pacientes. Então, eu foco muito nisso. E aquela frase que eu falei com você é uma coisa muito importante para mim, que é o meu paciente sempre sair pela porta, nunca do jeito que ele entrou. E sempre, de preferência, de um jeito mais feliz, né? Então, a autoestima, sim, ela é muito correlacionada à saúde mental. Hoje nós entendemos isso. O que a gente vê na frente do espelho, às vezes, a gente não se arruma nem para outra pessoa, a gente se arruma para a gente. Para a gente poder se sentir bem, para a gente poder se sentir mais alto astral. Isso vai interferir na sua vida profissional. Porque você vai fazer um bom trabalho se você estiver se sentindo bem. Se você estiver se sentindo mal, vai fazer um trabalho, mas talvez, às vezes, pode deixar a desejar alguma área. Vai te ajudar na área acadêmica, vai te ajudar na sua área pessoal. Você vai se relacionar com pessoas de um jeito mais saudável. Porque, às vezes, essa falta de autoestima está até ligada a isso, Robson. Essa insegurança que atrapalha até nos relacionamentos, né? Sejam esses relacionamentos, amizade, enfim, na rede de contatos que essa pessoa convive, né? Sobrevive, enfim.
Com certeza, ela perde a confiança nela, né? É isso Perdeu aí. a confiança, ela fica até com vergonha ou medo de chegar em outras pessoas. Falar de coisas bonitas, então, aqui, né? Eu quero começar, que eu tô cheio de dúvidas aqui. Você faz harmonização facial, eu te acompanho. Tanto quando eu te vi aqui no estúdio, eu não sabia se eu dava 2 toquinhos, se eu te abraçava, porque tudo que você posta, eu curto. Então, a primeira coisa que eu queria te perguntar, como funciona, Mariana, a harmonização facial? Então, a harmonização facial é um leque muito bacana, inclusive, para a gente falar e entrar nesse assunto. Dentre esses fatores, um dos principais, que as pessoas hoje em dia elas acham, Robson, que a harmonização facial é igual para todo mundo. Aí ficou, né, essa coisa toda devido às publicações em rede social, que fala muito a respeito de pessoas que ficam muito iguais. É isso como mesmo. se tivesse padronizado, todo mundo tivesse ficado igual. E, na verdade, não precisa disso. Porque hoje em dia nós temos técnicas, nós temos valorização de traços daquela pessoa. Então, às vezes, você vai ver uma pessoa que talvez fez um procedimento que a outra não vai ficar legal com aquele procedimento. Então, isso requer uma avaliação muito bacana. Então, para ter hoje um bom resultado, Robson, a gente precisa ter uma boa avaliação. Então, esse procedimento, os procedimentos da harmonização são lindos. São perfeitos. Eles fazem com que você possa, claro, quando você utiliza da forma correta, né? Sem exageros, sem exacerbar as características do paciente. Mas é uma coisa muito importante que a gente pode, assim, rejuvenescer de uma forma saudável. E que, às vezes, a gente pensa que a harmonização é um procedimento arriscado. Não são procedimentos arriscados, são procedimentos pelos quais a gente utiliza produtos que temos já no nosso corpo, né? Então, a gente meio que só continua produzindo aquilo ali porque a partir de uma idade a gente não produz mais. E aí a gente consegue rejuvenescer de um jeito saudável. E para iniciar uma harmonização, o primeiro passo é esse. O primeiro passo é você fazer uma boa avaliação para poder você ver o que cada paciente precisa. Lembra que eu falei com você que tem que tratar sempre as pessoas como pessoas. Sim. De forma única. E para ter essa relação de forma única, o primeiro passo é esse, Robson. A gente literalmente vê o que aquela pessoa precisa. E não o que todo mundo está fazendo. Porque você sabe que lá na clínica sempre chega as pessoas assim, com a foto, ó, Angelina Jolie, eu quero ficar assim. Eu quero ficar assim. Eu ia chegar lá com a foto do Maurício Matar. Quero ficar assim, Isso se vira aí. Isso é muito comum, tá? É muito comum, eu juro, é muito comum. E aí eu sempre falo, olha, você tem que respeitar os seus traços. Você, por exemplo, essa pessoa tem um olho mais aberto, você já tem um olho mais fechadinho, mais puxadinho. A gente pode fazer o quê? Valorizar, né, essa característica sua. Tem paciente que fica lindo com uma boquinha maior, mas vai ter paciente que vai chegar lá e não vai ficar legal com aquele volume de boca. Então, tem que respeitar para poder ficar de um jeito natural. E essa avaliação, agora eu vou te fazer pergunta aqui de leigo mesmo, que eu sou fofoqueiro. Pode contar, eu gosto. Quem não gosta de uma fofoquinha, né? Vou até hidratar. Quando você chega lá para você fazer assim, uma avaliação, você, é claro, eu acho que deve ser uma das perguntas principais, assim, o que está te incomodando? Essa aí é uma pergunta que a gente faz para o paciente e que é exatamente o momento que o paciente ele se abre, ele se solta. Glória a Deus. Ele se abre, ele se solta. A primeira coisa que o paciente fala, olha, eu quero mudar isso, e faz uma lista. Faz uma lista de mercado ali, né? Chega assim, ó, eu fiquei sabendo que fulano fez isso, fulano fez isso, fulano fez aquilo, que não sei o que, ficou bom e quero fazer também. Aí, às vezes, você olha assim, você não precisa disso tudo. Uau. Você fazendo isso já está ótimo, já é o suficiente, você vai ver que vai ter o mesmo resultado. Que bacana. Um resultado de um rejuvenescimento natural e sem trazer aquele efeito de boneco, de que todo mundo é igual, de que padronizou a beleza de todo mundo. Poxa, cada um tem uns traços bacanas, né, para poder valorizar. Claro. E aí é muito engraçado, tá? Que chega assim com a lista do mercado, com os procedimentos assim, ó. É porque fulano fez, eu tenho que fazer também. Eu quero fazer também. E aí que entra aquela individualidade de cada um, né? Que você fala, não é só porque o Robson fez e deu certo nele que vai dar certo com o fulaninho aqui, com o seu Jorge. Mas muitas vezes, Robson, um profissional também tem que ter essa visão.
Porque às vezes o profissional tem, não estou falando todos nem generalizando, Claro. mas muitas vezes o profissional ele vai ver que ele vai ganhar muito mais fazendo aquele tanto de procedimento e acaba fazendo. E o resultado do paciente às vezes fica mais frustrante para o paciente do que precisaria ficar. Então, às vezes, a sinceridade do profissional é muito necessária. Você não indo assim, falando em linguagem popular, você não vendo o negócio mais pro lado do dinheiro, e sim pro lado do resultado. Exatamente isso. Né? Que é aí que vai diferenciar o joio do trigo ali, né? Isso aí, literalmente. Porque trabalhar por dinheiro, a gente precisa pagar nossas contas. Claro. Mas a gente tem que focar também em situações de que o seu resultado vai interferir na sua vida como profissional, mas o que mais vai interferir é na vida do seu paciente. Sim. Então, às vezes, você trazendo aqueles trocentos procedimentos sem necessidade, o paciente depois vai ficar mais frustrado do que ele estava antes com as queixas que ele tinha. Pois e às vezes era uma coisa simples de resolver, uma coisa simples de se fazer. Então, tem que ter um olhar profissional bem adequado e bem bacana também para poder manter essa naturalidade do paciente. Uma coisa que deve estar na cabeça de muita gente que está ali atrás daquela câmera olhando para a gente é assim, e se eu fizer, eu tenho medo de fazer e do resultado que vai acontecer. Existe com a tecnologia, com programas, eu tenho uma prévia de como eu vou ficar, se eu vou ficar parecido com o Maurício Matar ou não. Tô brincando. Pra ver como é que vai ficar meu resultado final. Eu, Japinha, branquela, chegar assim, quero ficar igual a Angelina Jolie. Você parece uma menina das Panteras. Se você, todo mundo já deve te falar isso. Você não, já me falaram da Branca de Neve, já me falaram da Mulan, da Menina das Panteras, é uma novidade. Ela é a Sanseizinha das Panteras. Mas tem como eu saber previamente, mais ou menos, como vai ficar o meu rosto depois do procedimento da harmonização? Com certeza. Existem hoje aplicativos que nos permitem isso. Quando você utiliza esse aplicativo, são aplicativos, inclusive, para edições de fotos, que algumas pessoas utilizam para editar fotos. E que a gente pode utilizar para o nosso trabalho também, para o lado profissional. E esse lado profissional pode ser, por exemplo, para você fazer essa prévia de como o paciente, por exemplo, tem paciente que chega lá que quer muito colocar a boca, mas fica muito inseguro. Então, eu falo bem assim, a gente consegue ver uma prévia de mais ou menos como você vai ficar. Vamos fazer uma fotinha, vamos fazer uma avaliação, para a gente poder ver como que vai ficar e para você ver também se você vai se sentir bem com mais, com menos, com metade da seringa e tá tudo certo. Então, a gente consegue sim hoje, tem aplicativos, eu utilizo o Airbrush, que me ajuda e me auxilia muito nisso, para poder fazer essa, digamos assim, essa prévia da imagem de como vai ficar. A gente explica, vamos fazer tal procedimento que vai ficar desse jeito, vai dar esse efeito. Bacana. Entendeu? Então, existe sim. A gente já está dando. Inclusive, eu tenho na clínica. Você tem? Tenho, lá eu na utilizo clínica? muito, inclusive. A gente está dando aí já um spoiler do que a gente vai falar ali na frente, que eu ia perguntar sobre esse aumento da boca e tudo mais. Das proporções, né? Acontece muito com quem bota prótese, né? De aumento de seios e tudo mais. E a pessoa... os médicos sempre dizem assim, você vai colocar 200 ml, mas já vai voltar para botar 400. Acontece isso. A pessoa fala, olha, eu quero uma coisa imperceptível na minha boca. E quando sai o resultado, aumenta mais um pouquinho. Isso não só acontece, como é sempre. É sempre. Nunca teve um paciente, Robson, que chegou lá, falou bem assim, quero botar só 1 ml, eu quero uma coisa muito 100% natural, que não quero que ninguém nem perceba. Porque tem como você colocar um pouquinho mais e deixar natural. Aí a pessoa vai... Porque quando você faz procedimento, por exemplo, do preenchimento labial, fica inchado, né? Sim. A primeira coisa que a pessoa fala, não, nossa, tá inchado, que não sei o quê. Aí no outro dia manda, vai desinchar muito. Eu quero assim. Tá desinchando muito aqui pro meu gosto. Juro, tem uma paciente minha que ela até se transformou em uma amiga. Que ela chegou, ela falou, eu quero uma coisa naturalzinha, nunca fiz procedimento nenhum. Vou fazer quero, assim, uma coisa bem natural. Fez. Robson, 1 semana depois, essa paciente falou, eu quero botar mais. Porque mais tava inchadinho, eu gostei de como tava inchadinho, desinchou. Aí agora eu tô triste porque desinchou. Eu falei, né?
Que Bem bacana. que eu te avisei. A mulher é então, assim, acontece, né? Ela acontece é assim. muito. Mas a gente também não pode deixar isso virar uma distorção de imagem. Então, a gente, como profissional, tem que avaliar. Quando o paciente realmente vai ficar bacana, Sim. quando tá ocorrendo uma distorção de imagem. Porque hoje em dia as coisas estão muito artificiais, né? Sim. A beleza da harmonização tá muito artificial por isso. Porque tem muita distorção de imagem. Você se acostuma com o que você vê ali no espelho. Sim. Então, às vezes, você mudou, tipo, muita coisa, mas como você já está acostumado a ver ali todos os dias, você perde essa visão. Sim. E aí acaba atrapalhando nessa questão da naturalidade, né? Aí fica todo mundo com o mesmo rosto. Pois é, e a pessoa não nota, né? Porque ela está se vendo todo dia. Mas aquela pessoa que não vê ela sempre, acontece muito com atores, né? De novela, ou a pessoa que some de uma novela para outra e fala, nossa, é fulano de tal, nem parece, né? Pois Acontece é, muito. a pessoa perde as características dela. Sendo que, tipo, se, por exemplo, a sua característica é o sorrisão, como que eu vou travar esse sorriso seu se é uma característica sua? Pois é. Se eu tenho a característica, por exemplo, do meu olho mais puxadinho, como que eu vou tirar essa característica minha? Entendeu? Então, cada um sempre vai ter uma característica marcante no rosto, no corpo, em qualquer outro lugar. E, às vezes, o exagero acaba tirando essa característica sua, entendeu? Aí fica a pessoa, como você mesmo falou, irreconhecível. Pois é. É Perdeu isso a aí. característica dela, perdeu o sorrisão. Antigamente, né, no início, eu vou falar um pouco de ácido hialurônico até. Isso. Você mexe também com ácido hialurônico? É isso Você aí faz? que eu utilizo para fazer Utiliza? os preenchimentos. E antigamente, tem até um filme de Adam Sandler, né, que ele é um cirurgião, ele é um médico esteta, e ele aplicava ácido hialurônico e as pessoas perdiam rindo, chorando, é tudo a mesma coisa. Mas isso foi bem no início. Com a evolução, né, com o passar do tempo, hoje em dia está uma coisa muito natural. As pessoas, elas usam e é imperceptível, né, Mariana? Antigamente, a visão que a gente tinha era de que a harmonização tinha que transformar. Hoje em dia, a palavra harmonização, quando você pega para ver o que é harmonizar, é deixar algo que você já tem bonito mais bonito. Bacana. Entendeu? É você evidenciar características de uma pessoa que já tem essas características bacanas e você evidenciar essas características de algum jeito, de alguma forma, deixando um ar mais natural, porém muito mais bonito. Tanto que se você pegar as características de uma harmonização de 5 anos atrás, você vai ver que, vou até falar assim, brincando, mas as pessoas viravam bonecos, né? Total. Porque ficava totalmente transformados. Então, hoje em dia, a gente entende que a harmonização não é transformação. A harmonização é você evidenciar traços em um paciente que ele já tem aqueles traços. Então, eu foco muito nisso. Esse é o meu maior foco hoje na harmonização, é deixar essa neutralização de um jeito mais saudável. Porque, infelizmente, há anos atrás, essa transformação tinham pessoas que eu juro para você, que eu já vi relatos da pessoa entrar no consultório desbloqueando com o rosto o telefone e sair de lá sem conseguir desbloquear o telefone com o rosto dela. Caramba. Eu já vi relatos sobre isso. Então, assim, isso é transformar. Isso não é harmonizar. Você transforma uma pessoa em outra pessoa, não é aquilo que o paciente quer. Que a pessoa ande na rua e as pessoas nem reconheçam ela. Então, o ácido hialurônico, ele vai trazer esse volume, essa volumização e essa hidratação natural na sua face quando utilizado da forma correta. E aí, a questão que você falou de travar o sorriso e tal, aí já seria a toxina botulínica, né? Sim. Que é o famoso Botox, falando popularmente. Exatamente. O Botox, ele causa esse travamento desses músculos, né? Então, o ácido hialurônico vai estar ali em uma camada diferente, vai ser geralmente subcutâneo ou justaósseo, e a toxina botulínica já vai agir no músculo mesmo, né? Na musculatura. E às vezes, Robson, acontece de você exagerar na quantidade de toxina aplicada. E quando acontece isso, a pessoa não consegue nem sorrir. Pois Ela é. perde as expressões faciais. Aí a pessoa fala, nossa, eu tô com uma ruguinha aqui ainda. Mas, poxa, às vezes aquela ruguinha é um tracinho bonito seu. Que dá naturalidade. Que dá inclusive. naturalidade no seu rosto, na sua face. Eu, por exemplo, eu não tiro o pezinho de galinha porque eu acho a coisa mais lindinha, o meu Sim. olho puxadinho mostrar charminho. aquilo. É um charminho. Isso deixa com que eu seja, aparentemente, um ser humano. Sim, claro. Não é? Claro. E hoje em dia,
a transformação não virou uma transformação mais. Graças a Deus, hoje a harmonização está nesse caminho da naturalidade que eu acho muito sensacional. Que legal. E a gente falando de harmonização facial, quais são os procedimentos, Mariana, que englobam a harmonização facial? Então, o primeiro passo é a gente entender a flacidez de um rosto. Existem pacientes que têm uma flacidez natural devido à idade, né? Devido ao passar da idade, nós perdemos o colágeno hoje, graças à gravidade, industrialização de alimentos. A gente perde esse colágeno mais cedo. Haviam estudos que diziam 25 anos, hoje em dia já são 20, 22, 20, entendeu? Então, a gente precisa repor para poder ter essa estruturação, essa firmeza da pele. Porque se você só preencher, você não vai ter um bom resultado numa harmonização. Você não pode só preencher e dar volume. Você tem que dar uma firmeza naquela pele para segurar aquele produto, entendeu? Sim. Então, o primeiro passo é um bioestimulador de colágeno, que hoje nós temos diversos tipos de bioestimuladores de colágeno que englobam dentre fios de PDO, fios de tração. Temos também aí, que é os que eu uso, né, que são procedimentos aí com ácido L-polilático, com hidroxiapatita de cálcio, que são líquidos, né? Já não são mais fios, são líquidos, que ajudam muito nessa firmeza da pele. E assim, a pele se transforma. É como se você estivesse ali voltando aos seus 20 e poucos anos. É uma mesmo, coisa Mariana? maravilhosa. E de um jeito saudável, porque são coisas que você já tem no seu organismo. Poxa, Então, que não, bacana. entendeu? Se você tiver um profissional bacana que vai saber fazer o planejamento da sua face, é a coisa mais maravilhosa que tem. Eu costumo falar que hoje o primeiro passo da harmonização é um bioestimulador de colágeno. Aí depois nós vamos para a área de preenchedores, né? De preencher locais que pode dar essa sensação, principalmente os lábios, né? Que é o que os pacientes mais procuram. Um queixo, um malar, uma mandíbula, para poder desenhar e dar uma estruturação a essa face. E, por último, usar a toxina botulínica para ali dar uma suavizada nas rugas aparentes, né? Que é uma parte muito bacana também, que essas ruguinhas aparentes, principalmente na região da testa, a gente não pode fazer um bioestimulador. Sim. Então, a gente utiliza a toxina botulínica para isso. Eu tenho. Você, quando está conversando com uma pessoa, você é casada? Não, sou solteira. É solteira? Sou solteira. Tá namorando? Não. Eita, fé. Coitado desses outros, que eles chegam perto de você, ele deve ser analisado assim, né? Essa testa aí, já tá um suco ali. Você Esse analisa suco tá muito profundo. É. Você analisa muito o Com rosto. certeza, de jeito inconsciente. Eu tô cara. brincando com você, mas não só dos homens, mas das mulheres também. Claro que a gente faz isso. De uma maneira geral, né? É muito espontâneo. A gente faz isso que a gente nem percebe. Quando você vai ver, você já tá fazendo. Você tá conversando com a pessoa, você pensa, ó, um botox ali. Tu tá fazendo um orçamento já, lugar. Na minha cabeça eu já tô assim. E olha, é inconsciente. Quando você vê, você já tá fazendo isso. Meu Deus. Aí você fica ali. Nossa, essa pessoa, se fizesse um preenchimento nesse suco nasogeniano, ia ficar bacana. Essa pessoa, poxa, um preenchimento de olheiras. E você vai avaliando a pessoa. Tu vai avaliando ela. Eu Inconsciente. tenho muito medo de mexer no meu rosto, mas eu tenho muita vontade. Eu tenho muita marca de expressão aqui. Eu vou lá na tua clínica. Vai lá, espera, Você tá me rapaz, avaliando que eu vou... aqui. Você tá me avaliando. Será que eu tô fazendo isso? Sei, Você tá me Mariana, julgando, eu tô Robson. julgando. Que você fala assim, não, porque na testa, tu já olhou pra minha testa e fala, ai, meu pai do céu, ela vai escrever ali, eu vou ter que morrer. O Robson é de um jeito inconsciente, é uma coisa assim que a gente faz natural, literalmente. Olha, eu adoro o quadro Mitos e Verdades em cada assunto que eu abordo com os profissionais aqui. É mito ou verdade que para você fazer um procedimento estético é caro? Ao mesmo tempo que é mito, é verdade. Porque vai ter paciente que vai precisar de mais procedimentos e vai ter paciente que vai precisar de menos. Então, ao mesmo tempo que você pode englobar procedimentos simples, você pode, com outro paciente, englobar procedimentos mais, né, digamos que... mais completos, elaborados, assim, exatamente. Então, hoje em dia, por isso que a gente não pode precificar a harmonização facial. Sim. Né? Por exemplo, tem gente que vai precisar de uma seringa de 1 ml, tem gente que vai precisar de 6 ml. Então, você não consegue precificar um padrão de harmonização. Mas eu considero, assim, pelo investimento e pelo resultado, eu acho um mito, porque eu não acho caro, não. Esse investimento é uma coisa que dura. Sim. É uma coisa que é bem feita, quando é com um profissional adequado.
E é uma coisa que vai, assim, renovar sua autoestima em N motivos diferentes. Então, Mariana, eu já te fiz a pergunta, mas já Sim. sabendo da resposta, porque a gente aqui não está falando de preço, a gente está falando de valores. Investimento, né? De investimento em si próprio, porque a gente já gasta tanto, que nem você falou dos boletos e tudo mais. É isso aí. A gente paga tanta conta, por que não pegar um valor e investir em você próprio? Exatamente isso que eu penso, Robson. Hoje em dia a gente tem que pensar como se fosse um investimento. Por quê? Quanto vale a sua saúde mental? Não tem preço. Não tem preço. E às vezes, por exemplo, eu tenho um caso, por exemplo, da minha mãe e da irmã dela. Que a irmã dela precisa de uns procedimentos específicos e a minha mãe precisa já de quase nada. Então, assim, se você for fazer essa comparação, você vai ver que uma vai sair com um preço 100% menor do que do outro. E isso não quer dizer que a harmonização das duas, uma vai ser melhor, outra vai ser pior. Não, é porque é o que aquele paciente precisa mesmo. E é uma coisa, eu acho isso muito mais saudável do que precificar um padrão e todo mundo ficar igual. Com certeza. Agora, eu vou mudar de assunto completamente, porque a gente está falando em internet, que você me segue, você me curte. Eu acho você muito criativa Obrigada. nas tuas postagens e tudo mais. As tuas estratégias de marketing, é você mesmo que faz, Mariana? Sim, Robson. Eu planejo coisas assim, eu começo a postar 3 meses antes, 4 meses sério? antes. Para ter todo um alinhamento no feed, estratégia com música, estratégia com... você pode reparar que eu não uso muito aquelas músicas, como que eu posso explicar? Do momento, né? As trends. Sim. Não uso. Por quê? Lá, não vai lembrar, poxa, essa música me lembra Mariana. Não vai ter isso. Porque Sim. todo mundo tá usando aquela música. Então, geralmente, eu utilizo músicas bem antigas, que fizeram sucesso anos atrás, e a pessoa vai falar, poxa, essa música aí é a Mariana que utiliza. Então, são estratégias que eu vou fazendo. Mas eu também fiz um curso de marketing, tanto na época da faculdade, quanto depois também eu fiz um. E aí eu fico até brincando, né, que eu sou quase uma boca rosa da vida do marketing. Que eu vou inovando, eu vou trazendo coisas assim, e fluem muito de um jeito natural, tá, Robson? Às vezes nem é daquele jeito que eu planejei, não. A ideia surge no meio do caminho e você só agrega na sua estratégia de marketing. É muito bacana. Eu gosto muito de fazer assim, porque sai de um jeito mais orgânico, né? Não fica aquela coisa maçante, planejadinha. Fica natural, né? Isso E a aí. tua naturalidade chama a atenção. Você é uma pessoa Isso muito aí. natural. Você já é Obrigada. espontânea, eu já falei no início aqui do nosso Obrigada. episódio que você é a rainha da simpatia já aqui. Já vou eleger a rainha da simpatia 2024. E é bacana, Obrigada. né, Mariana, quando a gente luta, a gente sabe a luta que é, o trabalho que dá, né, aquela sensação de você fazer ali uns planejamentos, Sim. você entrar nos projetos e no final dá certo, né? Cara, no final, quando o resultado sai do jeito que a gente queria, de um jeito tão gratificante. Igual eu fiz uma campanha que eu criei uma técnica de preenchimento labial, né? Que eu que criei. Uau! E aí, na época, eu pensei, como que eu vou falar sobre essa técnica? Eu não queria só chegar e falar, a técnica é assim. O produto já existia, porém, a técnica utilizada eu criei para fazer do meu jeitinho. Que bacana. Entendeu? Então, eu utilizo um certo tipo de cânula, um certo tipo de pertuito, um certo tipo de agulha para poder fazer o desenho da boca. Então, deixa mais natural, esse ar mais natural. E aí, eu queria divulgar isso de alguma forma. Sim. Como que eu fiz isso? Eu fiz um alinhamento de um ensaio que gerou uma coisa pro Dia das Mães, ao mesmo tempo pro Dia da Mulher, e foi juntando tudo e chegou no final das contas para falar sobre essa técnica, entendeu? Que bacana. Então foi todo ali um englobamento de situações e momentos que eu consegui mostrar um pouco desse trabalho, dei até um nome, né, para esse tipo de preenchimento, que é o Cherry. E Cherry, amei. Aproveitei, né, que estava assim bem alta e eu achei que combinava muito com a técnica criada. E aí, é como eu falei com você, eu achei uma estratégia de um jeito orgânico e natural, onde eu juntei Dia das Mães, Dia da Mulher, que foi uma campanha de 1 semana feita, ensaio fotográfico, vídeo, tudo bonitinho. E
onde eu poderia passar essa informação sobre esse tipo de preenchimento e essa técnica de um jeito orgânico, espontâneo e natural. Então foi muito legal, assim. Mas não foi o que eu falei também, não é que eu planejei daquele jeito, não. Não, sim. Saiu de um jeito espontâneo e foi. Você planeja, né? Geralmente planejamento é assim, a gente planeja tudo certinho, mas quando vai fazer, sai tudo ao contrário, mas tudo no diferente. final dá certo, né? Pela tua espontaneidade, né? Mariana, eu fiz algumas anotações aqui e eu não vou te pegar de surpresa, não. Eu tenho certeza que você vai matar no peito e vai botar lá no ângulo que nem o Bebeto fazia. Na sua região, lá no Espírito Santo, você também é referência com tratamentos para desenvolvimento capilar, não é isso? Nos conte um pouquinho sobre isso, que me interessa muito esse assunto. Poxa vida, Robson. Tô brincando. Nos conte um pouquinho sobre essa tua técnica. Eu tenho que perguntar, porque eu falei, eu vou deixar para o final, porque ela vai saber que eu vou lá na clínica dela. Ela já vai tirar o suco da minha testa, eu vou sair lá já cabeludo. Vai aproveitar, já vai sair de lá revigorado. Tu vai falar assim, cara, eu acho que o Robson quer virar Maurício Matar mesmo. Ele tava brincando, mas... Quase o Rodrigo Santoro, não é não? Uau! Então, hoje em dia, a técnica capilar, nós temos a opção do transplante capilar hoje, né? Que a gente antes chamava de implante capilar, mas hoje é considerado como transplante. Por quê? Você retira o folículo piloso de um lugar e coloca ele em outro, né? Então, ou seja, tem esse transplante, é como se você transportasse o fio de cabelo de um lugar para outro. Então, o tratamento não faz isso. O tratamento faz crescer onde não tem. Então, não tira de lugar nenhum, certo? Alguns pacientes realmente não tem jeito, tem que indicar para o transplante capilar mesmo. E alguns pacientes fazem esse tratamento tanto para poder corrigir falhas, como para, por exemplo, preparar para o transplante capilar. Ah, bacana. Entendeu? Porque às vezes o paciente ele já tem um volume capilar muito pequeno em toda a região do couro cabeludo, né? Então, quando ele vai tirar de um lugar, vai ficar faltando naquele lugar do mesmo jeito. Entendi. Entendeu? Então, às vezes ele faz um procedimento lá e às vezes ele fica tão satisfeito com o resultado que ele chega nem fazer. Ou ele faz só numa região menor. O meu tio, por exemplo, mesmo, que foi o meu primeiro paciente. Beijo? Um beijo pra você, tio Chiquinho. Esse tio meu, ele foi um caso excepcional desse exemplo. Antes ele utilizaria muito mais folículos pilosos contados, né, a quantidade de fios que ele iria transportar de um lugar para outro. Ele utilizaria muito mais do que ele utilizou, por exemplo, para poder diminuir um pouquinho a testa dele que ele queria diminuir. Certo. Então ele fez o procedimento. E durante o procedimento ele fez com que esses fios aumentassem de volume, muito mais do que ele tinha antes. E aí depois ele só corrigiu a areazinha da entrada que ele queria, diminuiu a testinha dele e ficou sucesso. Ficou perfeito. Isso aí. E às vezes tem paciente que simplesmente faz só o tratamento mesmo e já está super satisfeito. É tio Chiquinho. Tio Chiquinho. Aí, tio Chiquinho, um abraço pra você, tio Chiquinho. Eu quero ver tua foto, como é que vai ficar. Quem sabe eu não me empolgo aqui, tô brincando. Ele se empolga. Eu adoro ser careca. Eu amo ser Cara, pois é, foi o que eu te falei. É uma característica sua. Minha. A minha, tá aqui, um ponto marcante aqui, ó. Eu amo. Que as pessoas... acontece muito com você de as pessoas, elas caem muito na pilha da opinião dos outros. Se eu caísse na pilha, nem saía de casa. Porque assim, as pessoas falam assim, Robson, passar isso na cabeça faz crescer cabelo. Passar não sei o que faz crescer cabelo. A minha resposta é, gente, eu quero uma solução para fazer cair esse cabelo aqui. Para poder ficar careca de vez, não precisar raspar. Exato. E eu amo ir no barbeiro. Um abraço pro Edson, lá da barbearia Barreto, que é o que cuida de mim. Hoje ele deu um trato aqui. O trato top, né? Claro, vem com a navalha bonita, ele passa uma toalha aqui quente, ele me trata como um princeso. Isso aí. Beijo, Edson, e para toda a equipe da barbearia Barreto. Mas acontece muito da pessoa te procurar porque os outros acharam que ela ficaria melhor? Demais. Se eu te falar que hoje a maioria dos meus pacientes de capilar são pacientes novos. Não são pacientes mais velhos. Às vezes o paciente chega lá, cara, meus amigos começaram a me zoar. Porque tá me dando uma entrada maior, porque o meu cabelo tá mais ralo, ou porque eu tô com uma área do meu couro cabeludo que tá aparecendo mais. Porque, na verdade, o tratamento capilar, ele não foi feito só para isso. Existem pessoas, o Robson, que passam por situações psicológicas tão graves que acontece um
uma patologia chamada alopécia. Sim. Geralmente essa pessoa pode ter uma alopécia no couro cabeludo geral, ou até mesmo pelo uso de medicamentos. Alguns medicamentos causam isso também. E às vezes uma alopécia local. Eu tenho uma paciente minha que ela sempre teve muito cabelo, só que ela passou por situações psicológicas que fizeram com que ela até brinca, né? Com um buraco na cabeça, assim, no meio, aqui em cima. E aí a gente utilizou do tratamento para repor um cabelo que ela já tinha antes, só que devido à alopécia causada por problemas emocionais, né, psicológicos, a gente conseguiu trazer esse cabelo de volta mais do que ele tinha antes. Nossa, que bacana, Então, gente. às vezes, não se trata só disso, entendeu? Então, tem muitos jovens que chegam lá pra mim, assim, falando mesmo, olha, meus amigos começaram a me zoar e tal. E aquilo mexe com a autoestima da pessoa. Total. E vou te falar que hoje em dia você deve pensar o quê? Que é mais homem, né? É meio a meio, é homem e mulher. É mesmo, é? Meio a meio, você acredita? Olha só, Para aumentar o volume capilar, para poder fazer o cabelo crescer mais rápido. Tem mulher que faz a utilização, o uso de mega hair, que eu acho também muito lindo, aprecio esse trabalho, inclusive. Porém, às vezes acaba danificando um pouco o cabelo, né? Aí a pessoa vai lá e faz para poder melhorar essa firmeza dos fios, para poder fazer com que o cabelo cresça mais rápido e cresça saudável. Porque o tratamento ele faz isso, né? Você consegue aumentar o volume capilar, engrossar os fios e deixar eles crescerem de um jeito saudável. Então, até uma pessoa, por exemplo, que não tem falhas no cabelo pode fazer. Então, a gente, hoje em dia, eu poderia falar para você, assim, mentir olhando no seu olho e falar, gente, não, é mais homem que me procura, homem quase... Não, tem homem que chega lá que tá lotado de cabelo na cabeça, mas ele quer manter. Então, ele faz para manter. Tem mulher que chega lá que fala, Mari, eu quero que o meu cabelo cresça mais rápido, eu quero um crescimento saudável pro meu cabelo não cresce. É meio a meio. É tanto homem quanto mulher que me procura meio a meio. O meu tratamento hoje está muito balanceado. Ai, que bom. Muito equilibrado. Então, foi igual você falou, por exemplo, você gosta de ser careca. Sim. Gosta de ser o Robson. É uma característica do Robson. É uma característica do Robson. Significa que você tem que tirar essa característica? Claro que não. Claro que não. É uma característica legal e bacana que em você fica muito legal. Que bacana. Combina com o sorrisão e tá tudo certo, entendeu? É isso aí. É isso aí. Eu seguro no sorriso. Segura no sorriso. Mas eu tô com ela aqui, Mariana Moura, doutora Mariana Moura, biomédica esteta. Vocês estão vendo ela bonita nos cortes ou no vídeo? Ela é muito mais bonita pessoalmente. Eu ainda nem vi ela no vídeo, né? Aqui no meu vídeo. Mas, gente, eu vou na clínica dela, eu vou mesmo lá na tua clínica. Eu acredito. Eu vou continuar careca, mas eu vou tirar Com alguns certeza. MM que tem aqui. Ó, Os MM é de Mariana poxa, Moura, tá aí, vendo? tá Ó, vendo? MM. Vou tirar os Mariana Moura. Gostei, tá? Vou As usar Mariana isso, Moura daqui na isso minha na hora das cabeça. consultas. E vou lá te visitar. Com Eu certeza. tenho muito mais assunto para falar com você, muito legal. mais conhecimento para passar para essa galera. Então, eu estendo o tapete vermelho do nosso podcast para você voltar aqui Com e a gente falar de certeza. muito mais coisa. Você aceita? o Com meu convite? certeza eu aceito. Pode contar comigo que eu volto. A gente abre esse leque aí, fala sobre um assunto mais específico também. Pode contar comigo que a gente volta pra próxima. Na Isso. próxima, sem alergia. Sem alergia, o ar-condicionado não vai estar ligado e eu vou reservar 2 horas só pra gente. O que você acha? Tá doido? É, Eu ué. topo, tá? Topa? Claro que eu topo. Então é isso. Tá vendo? Já é sócia do podcast Casa do Garay. Muitíssimo obrigado. Deixa, por favor, as tuas redes sociais Deixo. para, assim como eu, aquelas pessoas ali que são meus seguidores, que eu tenho o maior respeito, eles têm o maior carinho por mim, para começar a te seguir também, doutora. Como eu já sou considerado um garai, né? Como a gente você é uma garai. Eu já sou uma garai, entendeu? De primeira. De primeira. E vou deixar então as redes sociais para vocês acompanharem. Eu gosto muito de postar um pouquinho sobre como funciona a rotina na clínica. O meu @ no Instagram é @doutora.marianamoura_ds. E o número lá da clínica é 27 999 15 0708. Lá vocês conseguem encontrar um link para poder tirar as dúvidas, mandar mensagens específicas. Então tem um linkzinho no Instagram que você clica lá, já vai aparecer todas as informações, né? Localização, tudo. Atualmente eu estou atendendo na cidade de São Mateus, no Espírito Santo, e na cidade de Linhares, no Espírito Santo. E agora
Se for da vontade de Deus, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Amém. Eu já profetizo que é da vontade de Deus e da vontade de muita gente. A Vitória, ela profetiza. Ela já cantou a bala. Já e as coisas que ela profetiza dão certo, eu tá? sei Ela disso. é danada. Olha o nome dela, Vitória. Vitória! Pô, vai dar o quê? Conquista. Vitória lembra conquista, Vitória que vem de da conquistador, conquista. que vem em casa do Garay. Aí, tá vendo? Gente, nós estamos aqui conquistando aquela galera. Obrigado mais uma vez pelo agradeço, carinho. Um Robson. prazer te conhecer pessoalmente. Prazer te conhecer Você também. é mais simpática do que eu imaginava. Eu já tô apaixonado por essa entrevista aqui. Já tô doido para que vá pro ar. Legal. E digo mais, vou voltar porque a energia de vocês é sensacional. Você não tem noção, Robson. É. Profissionalismo, energia, pessoa, de coração. Tô falando de coração mesmo. Vitória me recebeu com um sorriso desse tamanho. Não é? É uma coisa assim, muda até o ambiente, né, Robson? Pô, que bacana. E a tua energia veio para somar, aí isso aqui tá explodindo de energia. Tô todo arrepiado, tô sentindo a presença de Deus aqui, que tá? bom, amém. Obrigado mais uma vez. Gente, obrigado você pela moral que tem nos dado. Continua seguindo, continua compartilhando. Fala para os outros, cara, eu tô escutando um podcast, eu tô assistindo um podcast. Dos tops. Dos tops. E agora tá no Spotify, tá? Nós estamos cada vez mais chiques aqui. Então tem no YouTube, Kawaii, TikTok, Instagram, Facebook e agora no Spotify. Que chique. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo amor que vocês têm por mim. Pode saber que eu dobro sair daqui e vai para vocês. Continuem nos dando moral, continuem nos assistindo aqui e até o próximo episódio. Um beijo no coração. Tchau, tchau.